Ó, pessoal, estamos aqui em Jerusalém. Olha essa belíssima vista. Você sabe que a muralha de Jerusalém foram feitas por acima de uma época judaica, uma época antiga. Estamos falando do Monte Moriá, que era o monte onde hoje existe acima o Domo da Rocha, sim? A rocha que, segundo a tradição, Abraão quase sacrificou seu filho Isaque. De aqui, toda essa área foi construída a cidade de David. Assim tudo começou, sim, a cidade de David, o Monte Moriá. Por que parei aqui? Para ver essas pedras, que é a única parte da muralha que você pode ver essas pedras da época herodiana propriamente. Pessoal, a gente está aqui muito próximo à Via Crucis. Essa igreja, você vê que tem o simbolismo da coroa de espinhos e também todos os instrumentos de tortura que foram utilizados. A gente está aqui na Vila Dolorosa e ela vai indo. O vídeo que vocês acabaram de ver, eu colocando a mão naquela pedra, aquela pedra é onde Jesus caiu ali pela terceira vez. Cirineu ajudou ele a se levantar no seu retorno, né, para voltar a ficar de pé. Jesus toca naquela pedra. Ingressa ao Santo Sepulcro aqui e a saída também por aqui, ok? É um prédio enormemente grande. Tem muitas igrejas, sítios para conhecer, para visitar, etc. Pessoal, agora a gente vai entrar aqui no Santo Sepulcro. Não preciso nem explicar, né? Que é extremamente sagrado, extremamente importante para quem é cristão como eu. Vocês sabem que eu não gosto muito de misturar discurso político com religião, mas realmente é bastante emocionante aqui percorrer a Via Crucis e ver de perto, né, o que a gente leu na Bíblia na prática, né, enxergando, tocando, né, vendo o que está acontecendo exatamente. Enfim, é uma coisa assim indescritível mesmo de estar por aqui. Pessoal, agora eu vou tocar com muita honra e emoção a rocha em que foi fincada a cruz de Cristo. Isso aqui é o Santo Sepulcro de hoje. Amarelo é compartilhado. Estou falando da edícula de Jesus. Estou falando do túmulo de Jesus, que é isso. Verde são coptos. Vermelho é franciscano. Azuis pertence aos gregos e aos armênios, que são ortodoxos. É muito provável que verdadeiramente o túmulo de Jesus é este. Pessoal, essa fila aqui que vocês estão vendo é uma fila que lá pra frente fica ainda maior, uma fila gigantesca, justamente para conhecer o túmulo de Jesus. Pessoal, a gente está aqui numa loja em Belém de artigos feitos pelos cristãos que moram aqui em Belém, né? E a maior parte das coisas são artesanais, são realmente feitas à mão, né? Então várias figuras. E aqui uma visão panorâmica de Belém. Pessoal, aqui ó, a Igreja da Natividade, que foi justamente onde Jesus Cristo nasceu. Nós saímos do Santo Sepulcro, que é onde Cristo passou seus últimos momentos, e é aqui a Igreja da Natividade, onde Jesus nasceu. Naquela direção ali fica o lugar onde Jesus nasceu, mas muito provavelmente a gente não vai conseguir chegar, porque nós temos uma pequena fila aqui. Conseguimos vencer a fila e chegamos no local onde nasceu Jesus Cristo. Essa é a Gruta de São Jerônimo. Logo abaixo aqui da Igreja Católica. São Jerônimo foi responsável por traduzir a Bíblia de hebraico para o latim. Olha a imagem de São Jerônimo traduzindo
E foi nesse exato local que ele fez a tradução. O local que nós estamos agora. Pessoal, eu já saí de Israel, eu estou em Portugal e eu preciso, mesmo não estando mais em Israel, falar e gravar sobre esses pontos para vocês entenderem, né, como eu entendi, com muito mais propriedade, com muito mais precisão, com uma informação muito mais precisa e sem a fumaça e sem as notícias falsas que a gente vê correndo pela imprensa internacional ou mesmo pela ONU, que sempre derrota Israel porque tem vários países árabes, mas só tem um Estado judaico, que é o Estado de Israel. Então, vamos lá. O primeiro ponto, né? Israel sofre ali com fronteira norte e fronteira sul por razões muito simples, né? Em uma das fronteiras você tem ali a faixa de Gaza, né? Na fronteira sul, a faixa de Gaza, e que é dominada pelo Hamas, né? O Hamas é um grupo terrorista, e é um grupo terrorista que quando ascendeu ao poder, para vocês terem uma noção de qual que é a característica, né, do Hamas, ele decidiu que meninas não podem correr, crianças, meninas, né, crianças do sexo feminino não podem correr porque correr é coisa de menino. Proibiram isso, né, por legislação, por imposição né, entre aspas, Estado que eles têm lá. E que mulheres só poderiam cortar cabelos com mulheres. Só para vocês terem uma noção, assim, de quando eu falo que Israel é um exemplo de democracia, de tolerância, né, principalmente dentro do Oriente Médio, a comunidade internacional, comovida com a miséria de Gaza, já enviou milhões e milhões de reais. Só que Gaza continua pobre, mesmo com tanto dinheiro sendo enviado para lá, porque é o que a gente sabe já e conhece muito bem que acontece na África, por exemplo, que acontece em tudo quanto é ditadura. O dinheiro não é doado para melhorar a situação das pessoas mais pobres, aquele dinheiro vai para os ditadores e, no caso do Hamas, vai para você construir armas para a destruição do Estado de Israel, né? O problema de Gaza não é um conflito territorial. Israel não tem o menor interesse de ter o domínio sobre Gaza, assim como o Egito também já se manifestou que não tem o menor interesse de ter domínio sobre Gaza. Qual que é o problema de Gaza? O problema de Gaza é que lá governa o Hamas, e o Hamas não quer simplesmente viver em paz no território da faixa de Gaza. Porque se esse fosse o objetivo do Hamas, esse objetivo já estava resolvido, não teria problema nenhum. A grande questão é que o Hamas quer a destruição do Estado de Israel. É uma questão religiosa, né? Por radicalismo religioso, eles defendem a destruição do Estado de Israel. Depois da guerra, né, Israel foi muito criticada por ocupar Gaza e ocupar a faixa de Gaza, né? Mas quando unilateralmente, né, sem receber nada em troca, né, Israel desocupou Gaza, né, o que passou a acontecer? Gaza, né, o Hamas, que antes só produzia foguetes, né, artesanais, por assim dizer, foguetes caseiros contra, né, o Estado de Israel, de curtíssimo alcance, passaram a investir numa indústria e passaram a produzir, né, foguetes com alcance de até 150 quilômetros, ou seja, foguetes com a capacidade de chegar em Tel Aviv. Aí você pode falar, não, Kim, pô, mas isso aí é um terror que Israel está fazendo, isso aí é um jogo psicológico, é uma propaganda israelense. Não, né? Esses foguetes já foram lançados contra Tel Aviv e uma tragédia maior só não aconteceu porque Israel possui o chamado Iron Dome, né? O domo de ferro, que é um sistema, né, de mísseis, né, antiaéreos, que sempre que você tem um lançamento de foguetes, de mísseis contra Israel, o domo de ferro ele é acionado para destruir o míssil ainda no ar. Nessa semana que nós ficamos em Israel, praticamente todos os dias você teve um atentado terrorista. Foi um grande atentado que estouraram uma grande bomba? Não, mas, né, foi lá uma senhora e esfaqueou um policial israelense. Foi lá um moleque e atacou um judeu que estava lá com um kippah, estava caracterizado e atacou essa pessoa. Então, eles vivem num clima de tensão, mesmo conseguindo superar, né, todas as dificuldades territoriais, as dificuldades diplomáticas, as dificuldades de viver num país sob guerra e sob tensão, mesmo assim eles são obrigados a conviver com um clima de terror, né? Por isso você tem um policiamento tão pesado em Jerusalém, que eu não filmei para não ficar, primeiro para não parecer suspeito de eu estar filmando
o exército e a polícia em Jerusalém, e segundo também para não constranger as pessoas que estavam fazendo a segurança lá, né? Aí você tem várias críticas internacionais de que de tempos em tempos, né, Israel vai lá e entra na faixa de Gaza. Mas por que Israel entra na faixa de Gaza mais ou menos de 2 em 2 anos? Porque em Gaza eles constroem túneis subterrâneos, né, para entrar dentro do Estado de Israel e aí cometer atentados terroristas. Para vocês terem uma noção, em uma das últimas vezes que Israel fez essa limpa de túneis, né, em Gaza, eles destruíram 35 túneis. Estavam construindo 35 túneis que vai lá, o cara simplesmente surge dentro da casa de uma pessoa, de um israelense, e aí comete um atentado terrorista. Então ele precisa fazer essa limpa de tempos em tempos, mesmo colocando uma muralha subterrânea com sensores, etc. Ainda assim, eles não conseguem segurar 100% a construção de túneis que podem levar à invasão, né, contra o Estado de Israel e o cometimento de atentados terroristas. Esse é o problema só de Gaza, só da fronteira sul, só com o Hamas. Já na fronteira norte, né, na Síria e no Líbano, né, o que acontece? A Síria e o Líbano estão num absoluto caos político e social. Né, eles não possuem, né, a soberania, o controle sobre a sua soberania, eles não possuem autonomia enquanto país. Porque o Irã, para você ser um líder do Irã, você precisa da bênção do Hezbollah, que é um grupo terrorista ainda mais poderoso e ainda mais radical do que o Hamas, né, e que comanda o Irã, ou no mínimo o líder do Irã precisa sempre ter a bênção do Hezbollah. Eles estão aumentando e aumentaram a presença militar e a influência no Líbano e na Síria, aproveitando o caos político-social desses dois países, né? Você tem, por exemplo, no Líbano, né, nenhum presidente fica mais do que 1 ano. Né? Nenhum presidente no Líbano está conseguindo exercer o seu mandato durante mais de 1 ano. Né? Nesse sentido, né, o Irã aproveita para posicionar os seus mísseis e as suas forças armadas na fronteira norte de Israel. Além disso, né, o Irã, é importante a gente tomar cuidado e ter atenção em relação ao Irã, porque o Irã também tem posicionado mísseis na Bolívia, né, do lado da nossa casa, do lado do Brasil. Né? O Irã é uma organização terrorista que está agora com um braço muito forte, muito pesado na América Latina, num país vizinho nosso que é a Bolívia. Daí a necessidade de nós tomarmos cuidado, porque o grupo terrorista, quanto mais terror ele gerar, melhor para ele. Né? E se começar a ter atentado terrorista no Brasil, meu Deus, nós não temos o mínimo de preparo para lidar com qualquer tipo de ataque terrorista. A gente não consegue lidar com a nossa própria segurança pública. Se tivermos que lidar com ataques terroristas também, realmente o país vai se tornar um caos. Daí a necessidade da gente ter tanta atenção e repudiar tanto o Irã geopoliticamente, combater tanto o Irã geopoliticamente, em vez de fazer o que o Lula está fazendo, que é trazer o Irã para os BRICS, que é facilitar o acesso do Irã a recursos para construir as suas armas. Mais do que isso, né? Israel hoje está num dilema, está numa encruzilhada. Por quê? Você tem essa pressão na fronteira sul e essa pressão na fronteira norte. Se estoura uma guerra, tanto no sul quanto no norte, é militarmente impossível que Israel vença a guerra. Ou seja, Israel vai precisar escolher combater primeiro ou Hamas ou Hezbollah, ou a faixa de Gaza no sul, ou a Síria e o Líbano no norte. Para além disso, Israel tem a expectativa, né, não só Israel, os Estados Unidos, Japão, tem expectativa de que o Irã, em 2 anos, vai conseguir construir uma bomba atômica. Gente, Israel é ali do tamanho da cidade de São Paulo, né? Uma bomba atômica destrói o Estado de Israel inteiro, não sobra nada, não sobra nada. E a bomba atômica que eles estão enriquecendo urânio para fazer a bomba atômica, né? E o nível de enriquecimento de urânio, para vocês terem uma ideia, na época dos Estados Unidos, quando eles explodiram as suas primeiras bombas atômicas, era de 80%. O nível de enriquecimento de urânio, né, do Irã hoje já é de 86%. E eles, né, estão fazendo uma parceria com a Rússia, né, e especula-se com muita propriedade e de maneira muito sólida, que a Rússia tem contribuído com tecnologia para o Irã fazer a sua bomba.
Só que o Irã não pode ter uma bomba nuclear, porque se o Irã tiver uma bomba nuclear, Israel desaparece. Agora, como é que Israel vai se defender? Porque se Israel decidir invadir o Irã para impedir que o Irã desenvolva bomba atômica, se Israel não conseguir apoio diplomático suficiente para fazer com que os países pressionem o Irã e o Irã pare de fazer sua bomba atômica, se Israel não conseguir isso, meus amigos, eles vão ter que tomar uma atitude. Porque você não vai ficar esperando o seu inimigo fazer uma bomba atômica para destruir o seu país. E aí, o que vai acontecer? A imprensa internacional vai cair matando, vai falar que Israel oprime os palestinos, oprime os árabes. Gente, pô, eu tive lá, né? Vocês acompanharam aí a viagem, tem 20% de árabes em Israel. Você tem partidos muçulmanos com representação no Knesset, no parlamento israelense. Você tem um ministro da Suprema Corte, que é árabe. É um país em que todos os dias, sem exceção, você tem pessoas que tomam atitude para destruir o Estado de Israel. Por isso, uma frase que eu escutei, né, de uma israelense que me marcou muito e que só reforçou a minha defesa do Estado de Israel é o seguinte: antisionismo é antissemitismo. Né? Ou seja, você não defender a existência do Estado de Israel para a maior parte dos israelenses, para a maior parte dos judeus, é você ser contra os judeus. É você ser um inimigo do povo judeu. Por quê? Porque se não tem um lugar no mundo em que os judeus podem, né, chamar de lar, podem sentir-se seguros, podem ter forças armadas, podem ter uma nação, pode ter meios de defesa, logo o povo judeu vai ser exterminado. Porque você tem que estar cercado de inimigos de todos os lados. Você basicamente está condenando, né, os judeus à morte, os judeus à perseguição, os judeus ao extermínio. Porque é uma coisa que disseram lá no Museu do Holocausto para todos nós, né? O antissemitismo, ele não nasce com Hitler. O antissemitismo existiu milênios e milênios em várias épocas diferentes da história. E os judeus nunca tiveram um lugar para se refugiar, nunca tiveram um lugar seguro, nunca tiveram um lugar em que eles puderam constituir forças armadas e se defenderem como eles se defenderam muito bem na Guerra dos 6 Dias. Então, é isso, meus amigos. Espero aí que vocês tenham gostado da missão de Israel. A gente segue aí no trabalho. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.